pessoal, tudo bem? Hoje é dia de falarmos de sistema de registro de preços, um procedimento auxiliar bastante utilizado pela administração pública para suas contratações, agora com a nova Lei 14.133 de 2021, que poderá ser utilizada por meio de licitação na modalidade pregão-concorrência e também por contratação direta, para contratações por meio de dispensa de licitação ou inexigibilidade. E o nosso caso é bem curioso. É um caso de adesão à ata de registro de preços, mesmo o órgão possuindo a sua ata com aquele objeto registrado. Vamos à nossa enquete, como sempre fazemos. Determinado órgão municipal possui uma ata de registro de preços com determinados materiais com vigência até 31 de janeiro de 2026. Esse nosso vídeo está sendo gravado em dezembro de 2025, tá? Surgiu uma necessidade em dezembro de 2025 e após fazer uma pesquisa de preços para saber se a ata permaneceria com preços de mercado, quer dizer, a sua própria ata do órgão, o órgão gerenciador, encontrou uma outra ata de registro de preços mais vantajosa de um outro órgão, sendo proposto pelo órgão responsável que seja realizada a adesão. E a nossa enquete pergunta: é possível a adesão à ata de registro de preços, essa outra ata, mesmo o órgão gerenciador possuindo a ata sua própria vigente daqueles materiais que ela deseja contratar? Pois bem, meus amigos, antes de respondermos, gostaríamos de convidá-lo a nos seguir no nosso Instagram, Prof. Leonardo Mota. Esse vídeo também estará disponível no canal no YouTube Leonardo Mota, onde temos já quase 300 vídeos gravados sobre licitações e contratos e casos concretos, de enquetes, essas enquetes dominicais, outros vídeos instrutivos, lives com outros profissionais, tá bom? Então vai lá, se inscreve no YouTube, sempre que tiver um vídeo novo, você será avisado. E se achou interessante, divulga para os seus amigos, para os seus parceiros e que de repente eu posso estar te ajudando com alguma dúvida ou algum caso concreto. Meus amigos, voltando à nossa enquete, está um caso muito curioso. Veja só, imagina que aquele município ele tem aquela ata de material de manutenção predial, com tinta, com massa, com cimento, e essa ata com vigência até 31 de janeiro de 2026. Estará se vencendo em 31 de janeiro de 2026. E de repente, em dezembro de 2025, houve a necessidade. E esse órgão, por segurança, sempre ou periodicamente pesquisa se aquela sua ata é vantajosa, se aqueles preços ainda são vantajosos, para você não estar, de repente, adquirindo preço acima de um preço de mercado, numa situação hipotética que, de repente, o preço tenha baixado. E aí, nesse nosso caso, vimos aí que o órgão encontrou nessa pesquisa de preço, logicamente, essa pesquisa de preço, observando o artigo 23 da Lei 14.133, com outros contratos de administração pública, outras atas vigentes, com fornecedores, esse órgão municipal então encontrou uma outra ata de um outro órgão que entendeu, por exemplo, dentro do estudo realizado de viabilidade, observou que o material atendia tecnicamente, que o prazo de entrega atendia, que o preço estava vantajoso. E aí aquele órgão observou que a sua ata estava fora do preço de mercado e que ele tinha uma outra ata onde ele poderia contratar de um preço de uma forma mais economicamente vantajosa e até observando as regras que ele desejaria contratar, que é da sua ata, do seu termo de referência, da sua licitação. E a nossa enquete pergunta: e agora? Eu tenho uma ata minha, mas eu encontrei uma ata de outro órgão. Eu posso realizar a adesão e não adquirir pela minha ata de registro de preço do fornecedor que está registrado no meu órgão? Meus amigos, simples, objetivo. A própria Lei 14.133 nos traz a resposta. O artigo 83 da Lei 14.133 prevê que a existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a administração a contratar facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente motivada. Vejam,
A nossa resposta está no artigo 83. O registro de preço ele não obriga a administração a adquirir daquela ata, desde que seja motivado. Eu tenho aquele fornecedor registrado com a ata que está vigente até 31 de janeiro aí de 2026, conforme o nosso caso concreto. Encontrei uma outra ata mais vantajosa. Logicamente, vou falar algo que entendemos que deve ser seguido, mas de acordo com a sua necessidade, com o seu prazo. Tem tempo para isso? Tem tempo de fazer essa ação que eu vou falar agora, que é reequilibrar a sua ata, que é de repente você chamar o fornecedor registrado da sua ata e trazer para eles, olha, fornecedor, isso inclusive está regulamentado nos regulamentos que nós conhecemos, inclusive no decreto federal, foi contratar, o preço da sua ata está superior ao preço de mercado, então, em regra, você deveria, primeiramente, convocar o licitante, o fornecedor registrado, apresentando a sua pesquisa de preços para negociar aquele preço. E, logicamente, negociando aquele preço, você ajustaria o preço da sua ata, do seu fornecedor, e você contrataria por aquele preço reduzido. Isso está, inclusive, regulamentado. Você tem que observar o reequilíbrio para cima ou para baixo, quando o valor de mercado for superior ao da sua ata, ou também o inverso. Mas vejam, imagine que não deu tempo, imagine que não dá tempo você fazer esse processo e você precisa para ontem, você está em dezembro de 2025, precisa para ontem aquele objeto, comprovou a vantajosidade da ata de registro de preço e não tem tempo hábil para negociar o valor da sua ata. E tem que seguir para contratar, sob pena de repente perder até um recurso ou a necessidade de deixar de ser atendida. Então vejam, o artigo 83, desde que devidamente motivado, sim, você pode até realizar uma outra licitação. Então, se você, pela Lei 14.133, pode realizar uma outra licitação, quem dirá realizar uma contratação por uma ata que foi resultado da licitação, tá? Mas lembrando, a boa prática é, primeiro, tentar reequilibrar, porque, na verdade, nessa tentativa de reequilíbrio da sua ata, o fornecedor pode até chegar e dizer assim, não, por esse preço eu não consigo chegar. E aí você vai cancelar o registro dele e vai, então, fazer aquela adesão. Mas, objetivamente, sobre a nossa enquete, mesmo estando com o preço registrado, desde que seja devidamente motivado, você pode não adquirir pela ata do fornecedor que está registrado no seu órgão e realizar a adesão. Logicamente, observando as regras do artigo 86. O artigo 86, que fala da intenção de registro de preço, fala de órgão não participante, fala que você vai realizar a adesão se você comprovar a vantajosidade, que você vai fazer a pesquisa de preço conforme o artigo 23, que você vai consultar o fornecedor daquela ata, daquele outro município, se ele concordar, você vai consultar o órgão gerenciador, o órgão gerenciador vai observar aqueles limites para adesão, por órgão carona, até 50% do quantitativo, e somando todos os quantitativos, não pode ultrapassar o dobro do quantitativo registrado em ata, e aí sim você vai fazer aquela adesão, se for pela esfera federal, se fosse um órgão da esfera federal, aí nós temos um órgão municipal, mas se for um órgão da esfera federal, o decreto federal, inclusive, exige que a contratação seja feita em um prazo de 90 dias, máximo de 90 dias, após a autorização do órgão gerenciador. Mas, objetivamente, o artigo 83 não obriga a administração a contratar com base naquela ata que você tenha como registrada, o fornecedor registrado, desde que devidamente motivada. Tá bom, meus amigos? Então, voltando aqui à nossa enquete, tivemos aí 81% dos colegas marcando que sim, era possível, a grande maioria, e tivemos aí 19% marcando de que não, e concordamos, conforme nossa explicação, com 81% dos colegas, desde que seja devidamente motivada e você faz adesão e não contrata pela sua ata. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Chegamos então a 2025, final de 2025, agradecendo a todos que vieram participar das nossas enquetes. Muita participação efetiva todos os domingos. Lembrando que as nossas enquetes estão todos os domingos nos nossos stories,
tá? Onde você vai poder participar, marcando sim ou não, você pode vir discutir lá no direct comigo, você pode vir discordar, trazer sua opinião e posteriormente, como você está assistindo agora, esse vídeo estará no Instagram ou no YouTube, também você poderá trazer a discussão. O objetivo das nossas enquetes, meus amigos, é apenas colaborar com o conhecimento, de repente com o seu problema, com a dificuldade que você tenha em formalizar o seu processo e justificar. Tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação, por quem nos acompanha, e todos os domingos, também em 2026, estaremos com vocês com as nossas enquetes dominicais. Até mais!